Oramos. Eterno Deus e maravilhoso Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia e bondade. Neste momento, ó Deus, estamos com a tua palavra aberta. Te pedimos, ó Pai, a presença do teu Santo Espírito entre nós, e que tudo que aqui for falado seja para glorificar e bendizer seu santo nome. É no nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém? Muito bem. O tema dessa noite fala compaixão e misericórdia. Na realidade, para falar bem mais claro com vocês, o tema ontem, na realidade iniciou ontem, né, irmão? E o tema de hoje foi um tema também muito interessante, né? Que fala de valorização da vida humana, né? E o tema desta noite que nós vamos abordar aqui é compaixão e misericórdia. O versículo é o 21 do capítulo 14 de Provérbios, que diz assim: a linguagem minha, a linguagem atualizada, tá? A linguagem de hoje, diz assim: quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado ou feliz é quem trata com bondade todos os necessitados. Né? Eu acho um tema muito bonito, né? Essa parte. Felizes, ou seja, aqueles que tratam todos com bondade. Tá? Desde o início do cristianismo, foi revelado, ou seja, uma religião de amor por meio da compaixão e misericórdia com todos os pobres. Tá? Aqui conta uma história de Lourenço, ou seja, Lourenço era um diácono muito generoso, especialmente com os pobres. Viveu em Aragão, tá? Cidade do Império Romano, no século I. Durante uma das perseguições aos cristãos, ordenaram a ele que trouxesse a um oficial romano alguns dos tesouros da igreja. E algo bem interessante, o que ele trouxe foram alguns pobres, miseráveis, aleijados, e referiu-se a eles desta maneira: estes são os tesouros da igreja. Amém? Amém. Por ter respondido assim, ele foi queimado até a morte. E hoje, em Lauderland, na Flórida, existe um abrigo em homenagem ao diácono cristão, ou seja, a Capela São Lourenço. Tá? E esse abrigo oferece aos necessitados alimentos, tá? Uma caixa postal, aconselhamento, referência de emprego, chuveiro, sanitário, serviço de capela, telefones e muito mais. Tá? E a missão de Cristo pelos pobres influenciou a igreja a se comportar desta maneira, desta forma. Então, esse homem aqui, esse diácono, quando o soldado cristão pede para que ele traga os tesouros da igreja, na verdade falava assim, tesouro, mas tesouro como se fosse dinheiro, mas ele traz pessoas necessitadas, pessoas desabrigadas, aleijadas, pessoas feridas, para que ali apresentasse aquele soldado romano. Tá? E esse testemunho desse diácono, ele fez com que as pessoas fizessem homenagem a ele, tá? Fazendo essa capela para ajudar os pobres e necessitados. Compaixão e misericórdia. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Lucas capítulo 18, capítulo 4. Capítulo 4 de Lucas. O verso 18 e 19. Capítulo 4 do livro de Lucas. O verso 18 e 19. Amém? Amém.
Diz aqui, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Tá? O evangelista aqui, o evangelista Lucas, apresenta a identidade e a missão messiânica do Senhor e mostra uma agenda de ações que ele fazia em seu ministério em favor da humanidade caída. Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Amém. Aqui a gente vê um ato de compaixão, de misericórdia que o Senhor trouxe para este mundo que está precisando, carente de cuidados. Então aqui o relato desse. E o relato de todos os evangelhos é um testemunho dessas ações que revela que sua encarnação tinha o objetivo de restauração e redenção. Essas ações revelam também o bondoso cuidado de Cristo por todos, incluindo os pobres da sociedade. A gente vê que aqui Cristo tem o maior cuidado com aquelas pessoas necessitadas que estão precisando de alguém, de uma ajuda para ajudar, né? E se Jesus não tivesse nascido, eu pergunto para vocês, haveria salvação para os pobres? Jesus nasceu, irmão, para dignificar os pobres, para dar dignidade a essas pessoas. E entre os pensamentos da época de Cristo estava a ideia de que o sofrimento dos pobres devia ao fato dessa classe de pessoas ser amaldiçoada, tá? Então, como resultado de sua própria escolha, eles sofriam essas coisas. Então, Jesus nasceu para evangelizar os pobres e proclamar aos cativos. Se encontra no livro, capítulo 4 de Lucas, versículos 18 e 19. Ou seja, proclamar as boas novas de que Ele é o Salvador e Cristo e Senhor de nossas vidas. Amém? Amém. Então, Cristo se compadece das pessoas e ajuda da maior maneira que Ele poderia fazer. E quem eram os pobres? Quem eram os pobres? A resposta é bem mais ampla. Mas a princípio, eram aqueles que tinham poucos recursos financeiros ou bens, ou nenhum recurso. Eles eram os pobres. Os pobres estavam entre as multidões que seguia a Jesus. O que vemos é que Jesus convivia com as pessoas pobres porque tinha compaixão delas. Jesus convivia entre eles porque ele tinha compaixão das pessoas necessitadas, pessoas que precisavam, aquelas pessoas que estavam ali precisando de uma ajuda, e Jesus se compadece dessas pessoas. Ele supria sua necessidade e as evangelizava em seguida. Quando Jesus ele alimenta aquelas pessoas, você vê quando Cristo alimenta aquela multidão, depois de alimentar, ele vai prega o Evangelho para ela, o Evangelho da salvação. Então, quando Lucas fala dos pobres, ele menciona também os cegos, aleijados, leprosos e surdos. Tá? Abrindo nossas Bíblias lá no capítulo 7 de Lucas, no versículo 22. Capítulo 7, no verso 22. Amém? Diz assim: e depois disto declarou aos mensageiros: ide
e relatai a João tudo o que viste e ouviste. Os cegos vêem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é pregado aos pobres. Amém? Então, uma prova de que Jesus, além dele ter a misericórdia daquelas pessoas, ele curava e pregava o Evangelho da salvação. Amém? Tomemos como exemplo também o leproso de Lucas capítulo 5, o versículo 12 e 15, de 12 ao 15. Olha o que diz. Os leprosos estavam entre as pessoas pobres da época. Ao mencionar o leproso, Lucas se refere a uma pessoa com uma doença contagiosa e mortal. Alguém? Acho que a gente já ouviu falar desse assunto, né? Acho que, se eu não me engano, semana passada comentamos a questão desse assunto, né? Sem condição de trabalhar, ela era separada do convívio social e dependia da generosidade e piedade dos outros. A lepra era considerada o castigo de Deus sobre uma pessoa. O leproso era o quê? Insultado e repelido com pedras para que não se aproximasse dos que estavam saudáveis, né? Uma pessoa que vivia com essa situação, nesse estado, ele era separado do convívio social. Ele não poderia ter contato com ninguém e tinha que estar falando leproso, para que ninguém chegasse até ele. Abra lá sua Bíblia, lá no capítulo 15 de Lucas, capítulo 5, perdão, voltando aí, voltando um pouco mais aí, a gente vai se deparar com esse relato, no capítulo 5, do versículo 12 até o 15. E diz assim, 12 encontraram? Amém? Podemos ler? Olha o que diz no versículo 12. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. No versículo 13, Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. E em seguida Jesus lhe ordenou: não fale sobre este acontecimento para ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas contudo, versículo 15 diz: contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para seres curados de suas enfermidades. Amém? Esse homem, quando ele recebe a purificação, ele não ficou calado. Ele sai levando as boas novas, dizendo o que Cristo tinha feito na vida dele. Cristo purificou a vida daquele homem. E ele foi, como disse que era para ele ir até o sacerdote se mostrar, era para que o sacerdote fizesse uma análise dele, da pele dele, então ele estava livre para ser reintegrado à sociedade novamente. Amém? Então aqui, Lucas diz que as boas novas de salvação chegaram ao leproso por meio da ação e das palavras de Jesus. O leproso se aproximou de Jesus, suplicando-lhe que fosse da vontade do Mestre, ele poderia purificá-lo. O homem doente humildemente se submeteu à soberania de Cristo, não duvidando do poder nem da compaixão de Jesus, mas ao doador da vida fez algo fora do comum para seus dias, né? Antes de falar qualquer palavra, Jesus estendeu o seu braço e tocou. Jesus toca nele, né, naquele momento, e diz que o Salvador revelou o amor divino ao tocar no leproso, pois ninguém poderia fazer tal ação
sem ser também considerado impuro. Então ninguém poderia tocá-lo. Se alguém tocasse nele, ele seria impuro. Então Jesus ali vai e toca naquele homem, revelando o amor divino pelas pessoas. A misericórdia de Deus é que nos alcança a ser purificado ao tocar em nós. Então, em linguagem não verbal, Jesus lhe devolveu a dignidade e o respeito humano. Depois, Jesus estabeleceu sua saúde com palavras de poder, criador e restaurador. Fica limpo. Imediatamente, instantaneamente, aquele homem foi curado. Tá? Curado da sua lepra. Amém. E as atitudes de Jesus inspiraram Francisco de Assis a deixar a sua vida opulenta de prazer e converter-se ao cristianismo. Acho que você já ouviu falar desse homem, né? Francisco de Assis, né? O jovem rico abandonou tudo para ajudar quem precisava e pregar o evangelho aos pobres. Algo que marca a vida desse homem é a maneira como cuidava dos leprosos, ao criar abrigo para atendê-lo. É interessante, eu acho interessante, bonito, né? A ação desse homem, misericórdia, né? A misericórdia dele para com as pessoas, cuidar dos feridos, dos aleijados, daqueles que estão necessitados, precisando da minha ajuda e da sua ajuda. E Cristo deixou esse exemplo para mim e para você. Francisco encontrou um leproso à beira do caminho, ao contrário da maioria das pessoas que se mantinham à distância do doente. Ele sentiu profunda compaixão e compreendeu que aquela pessoa necessitava do amor de Cristo e do cuidado humano, cuidado das pessoas. Tá? Então nós devemos cuidar das pessoas necessitadas, daquelas pessoas que precisam da minha ajuda e da sua ajuda. Aqueles que testemunharam esse encontro ficaram chocados e perplexos com a atitude de Francisco, mas ele explicou que ao servir o leproso, estava servindo a Cristo. Bem? Então, quando você faz algo a alguém, diretamente você está fazendo ao Salvador. Lembra quando ele fala assim? Quando fizeram a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste? Então, Cristo estava falando de quando esse homem aqui, ó, mas ele explicou que ao servir o leproso, estava servindo a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Jesus cura e salva as pessoas pobres. Também cura e salva as pessoas egoístas. Jesus nasceu e fez toda a diferença na vida dos pobres, leprosos, na vida de Francisco e na vida de milhões de cristãos durante séculos. Certamente ele fará toda a diferença em minha vida e em sua vida também. E Jesus não teve se Jesus não tivesse nascido, nós teríamos conhecido os seus exemplos de cuidado e acolhimento aos pobres e necessitados se Jesus não tivesse nascido? O que vocês acham? Jesus nasceu para dar exemplo de acolhimento àqueles que necessitam da ajuda de cada um de nós. Amém? E a igreja ela tem esse papel de cuidar dessas pessoas que estão necessitadas lá fora, precisando da sua ajuda e da minha vida também. Nós precisamos se colocar à disposição, mostrar compaixão e misericórdia pelas pessoas que estão lá fora, necessitadas, precisando de um apoio de um irmão e de um amigo. Que nós possamos ser também essa fonte de bênção na vida das pessoas. Amém? Amém? Vejamos outro exemplo aqui do Evangelho de Lucas, onde observamos que Jesus teve compaixão de um endemoniado, tá? O Geraseno. Se encontra lá no capítulo 8 de Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias lá no capítulo 8. O capítulo 8, o
versículo do 26 até o 34. 26 a 34. Diz assim: zarparam então para a região dos Gerasenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Tá? Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo, não usava roupas, nem habitava em casas alguma, mas vivia nos sepulcros, ou seja, na sepultura. Ao contemplar Jesus, berrou ou gritou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que desejas comigo? Ou que tem por comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues, porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia, versículo 30, havia se apoderado dele, daquele homem, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias, ou seja, as prisões, o que os prendia a ele, e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Verso 30, e Jesus lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, ou seja, era uma legião, mais de um. Ao que ele, pois eram muitos os demônios que tinham invadido o corpo daquele homem, e suplicava a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entremente, uma grande manada de porcos estava passando naquele momento, pastando ali, naquele local. Os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu que os demônios entrassem naquele porco. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se a precipício abaixo, em direção ao grande lago, ao grande rio, né? E ao observar tudo o que aconteceu, as pessoas responsáveis pelos cuidados dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. Então, a gente vê aqui que existiu um homem em processo preso, né? Ali há muitos anos, os demônios tomavam conta daquele corpo, e Jesus vai lá, sente a compaixão de libertar aquele homem daquelas prisões, das prisões em que ele estava, né? E aquele homem é liberto da sua prisão. Amém? Amém. E a pergunta que faço mais uma vez: e se Jesus não tivesse nascido, teríamos conhecido seu exemplo de cuidado e acolhimento aos pobres e necessitados? Não. E ele estava o quê? Ele estava desnudo e furioso, aquele homem, né? Tal era o medo que as pessoas tinham daquele homem, que aprisionava com grilhões, como já lembro, e cadeias. E contudo, o endemoniado se despedaçava tudo que estava preso a ele. Tá? O endemoniado era assim. Então, cumprindo seu papel como libertador messiânico, Jesus ouviu o clamor das pessoas por libertação do cativeiro do diabo. Ele era preso. Após sua libertação, o homem agora estava sã, em sã consciência, vestido e assentado aos pés de Cristo. Ele fora curado espiritualmente, mentalmente, de seu estado deplorável.
O Evangelho foi, irmão, ensinado a ele pelo próprio Mestre. Jesus Cristo acolheu aquele mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que Cristo quer fazer conosco também, nos libertar das correntes do pecado, fazer em nossa vida, fazer de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. É importante dizer que Jesus dá o exemplo de uma vida cheia de significados em favor daqueles que precisam. Porém, Jesus não dá somente o exemplo, ele também oferece o poder para viver uma vida de compaixão e misericórdia como ele viveu. Uma vida frutífera é possível quando vivemos unidos a Cristo. Quando nós nos unimos a Cristo, nós temos uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida totalmente livre de pecado. Amém? Amém? Amém. E esse exemplo pode ser visto em outro livro, o livro do médico Lucas, em Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos é a continuidade da vida e do ministério de Cristo, só que agora na vida dos seus discípulos. A missão profética de Jesus continua com homens e mulheres transformados e cheios do Espírito Santo. E eles produziram os frutos de amor, bondade, compaixão, misericórdia por todos, e em especial pelos pobres. Vocês assim foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristãos. Os não cristãos via nos seguidores de Cristo o próprio Jesus em compaixão e misericórdia por aqueles que necessitavam e precisavam do amor de Cristo. E o amor de Cristo impulsionava a igreja a ensinar, curar e pregar o Evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. A igreja era acolhedora como Jesus era. Se havia necessitados, ela estava alguém disposta a prover a eles o que precisavam. Para suprir a necessidade, existia um fundo que visava ajudar os pobres, escravos, viúvas, órfãos, estrangeiros, sendo eles cristãos ou não. Esse é o Evangelho de Cristo. Tá? Pessoas ali que eram necessitadas e eram ajudadas pela igreja. A igreja tinha que ter um fundo para ajudar essas pessoas que estavam desabrigadas, sem alimento, sem roupa. Órfão, estrangeiro, pessoas que vêm de longe, você tem que acolher, ajudar, tá? Alimentar essas pessoas. Esse é o verdadeiro cristianismo. Amém? Amém? Esse é o verdadeiro amor pelas pessoas. Sendo cristão ou não, nós temos que estar à disposição para ajudar. A igreja, irmão, funciona como se fosse um hospital para ajudar aqueles que estão precisando, aqueles que estão doentes espiritualmente. Que nós possamos ser esses irmãos como aqui estão. Diz aqui, os primeiros cristãos amavam Jesus e as pessoas por quem ele morreu. Tá? Cada ser humano, mesmo estando sob o poder do inimigo, era importante para a igreja. Tá? E essas pessoas que estão aprisionadas lá fora, no vício, elas são importantes para mim e para você. Essas pessoas precisam conhecer Jesus, o amor de Jesus por ela. Não existe indiferença. Somos todos igual para Cristo. Amém? Amém. A igreja fez a diferença no dia dos apóstolos, porque ela seguia o amor e o exemplo de Jesus, porque um dia ele nasceu e todas as pessoas deste mundo é importante para Deus. Eu e você somos importantes para Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver o verdadeiro cristianismo. Amar as pessoas, cuidar delas, aquelas que estão precisando da minha ajuda e da sua ajuda. Amém. E a última pergunta que eu faço para vocês: se Jesus não tivesse nascido, teríamos conhecido o perdão de Deus pelos pobres, pelos pecadores? Não. Então Jesus nasceu, morreu para me salvar
para salvar você, para libertar você daquilo que nos aprisiona neste mundo. Nesse momento, eu irei cantar um louvor e que nós possamos ficar, se você não meditar na letra dessa música.